companheiros e companheiras de ideal, a nossa gratidão ao Departamento Doutrinário desta casa, que nos concede o favor e o benefício de conduzir-nos nas reflexões da liturgia. Tema bastante propício, haja visto que todos nós estamos em cursos nessa fase experimental que nos encontramos. Jornadeiros da evolução, espíritos imperfeitos, no campo da experimentação, hoje encarnados, no planeta de provas e expiações. Temos então situações a vivenciar, experiências no campo do bem e outras, infelizmente, no campo do mal. Nossos espíritos endividados encontram-se então, neste momento, iluminados pela doutrina do Consolador Prometido, dando-nos ideia das nossas obrigações enquanto encarnados, fazendo então um trabalho moral na nossa intimidade, para que nós possamos então suportar o peso das nossas provas e ao mesmo tempo, não poderia ser diferente, apontando-nos os rumos de uma existência que pode fazer com que nós tenhamos sucesso nesta encarnação. Esse é o quadro que se apresenta para nós espíritos que temos a responsabilidade de darmos os nossos testemunhos, resgatarmos os nossos débitos e alçarmos voos mais altos rumo à perfeição. Essa é a nossa responsabilidade. Não estamos então isentos das nossas provas, muito menos das nossas expiações, e também não estamos isentos de progredir. A lei do progresso se impõe. A jornada é difícil, os dias odiernos requerem uma vigilância dobrada. Se nós não tivermos bom senso e não formos organizados, as semanas escoam e os nossos dias se tornam inúteis. Se nós não formos vigilantes de um momento para o outro, podemos tomar decisões que dificultarão sobremaneira a vida aqui na Terra. Invariavelmente sofremos em razão das nossas decisões equivocadas. Os benfeitores espirituais, então, através da doutrina da reencarnação, vêm nos explicar do porquê do sofrimento. Mais ainda, ele vem nos informar a respeito da dificuldade. E a origem do bem e do mal, que é o tema de hoje, o bem e o mal na visão espírita, ele está muito bem trabalhado por Allan Kardec na obra A Gênese, onde o benfeitor, o nosso mestre, ele vai fazer um comentário a respeito da origem do bem e do mal. Ele introduz assim, nós aproveitamos a introdução dele. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo Deus todo sabedoria, todo bondade e todo justiça, tudo o que procede há de participar dos seus atributos. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. É óbvio, mas uma parte bastante significativa da humanidade não chegou a esses conceitos. O que nós observamos no mundo, então, é uma tragédia. Lá para trás, como nos dias atuais, o mundo moral das criaturas em conflito, em dificuldade. Verdadeiras injustiças aos nossos olhos. No campo da moralidade, então, campeia a falta de bom senso. E o homem continua sendo trucidado pelo próprio homem. E nós vemos, então, ainda
dos dias atuais, depois de tanta informação, a ignorância campeando, o analfabetismo, a indigência das criaturas, a ignorância completa a respeito dos seus destinos, sendo pauta das relações humanas. E a maldade, obviamente, que assalta os nossos corações. E de vez em quando chegam notícias que roubam o nosso sono, nos tiram a paz. Tamanha a intensidade da maldade que as criaturas ainda conseguem praticar. É o homem explorando o homem. São os poderosos que deveriam amparar os mais fracos, explorando-os, não só financeiramente, mas também roubando as suas possibilidades de terem uma encarnação digna. Esse é o quadro social violento, indigno, que nós detectamos nos dias odiados. E é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos na intimidade da casa espírita exatamente para sabermos que essa situação é característica de mundo de provas e expiações. Que esse mal externo, na realidade, ele é reflexo do mal interno que se encontra na intimidade do coração humano. As nossas leis, apesar de evoluírem significativamente, os nossos códigos humanos, eles ainda são um tanto quanto injustos. A nossa legislação, obviamente, que evoluiu, as nossas relações sociais também, é só termos um olhar retroativo e nós percebemos como eram compostas e de que forma viviam as criaturas não muito distante, alguns séculos apenas atrás, e nós perceberemos então que nós estamos sim, apesar desse quadro dantesco, evoluindo na direção de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais fraterna. Mas nós também não podemos ter esse olhar tão distante e não vermos os quadros dramáticos que acontecem no nosso dia a dia. E onde nós, espíritas, temos então que trabalhar. Como é que nós poderemos e como deveremos nos comportar? Mais ainda, nós que estamos na intimidade da casa espírita, nós que já fizemos algum bem, nós que olhamos para trás e não percebemos nesta existência, às vezes, o porquê que somos visitados por tantas dores e por tantos sofrimentos. Mas os benfeitores espirituais, eles vêm fazer um questionamento profundo, uma reflexão para que nós então pudéssemos melhor discernir o que acontece conosco. E às vezes o que acontece conosco é tão trágico, mexe com as nossas emoções, nos causa tanto sofrimento, que muitas vezes nós nos perdemos. E não são poucos aqueles candidatos ao bem, aquelas pessoas que já adquiriram algumas virtudes, que experimentam sofrimentos atrozes, mesmo nós que estamos recebendo a doutrina da consolação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, então, os benfeitores espirituais, eles vão nos fazer uma recomendação. Nós devemos fazer isso urgentemente. Eles falam assim: interroguem friamente as vossas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Interroguem friamente todos vós que sofreis, mas interroguem as vossas consciências. Nós que somos feridos, que temos decepções na vida e que sofremos as suas vicissitudes. E essa frieza é para que nós façamos então o exercício. Remontem, vão falar os benfeitores espirituais, passo a passo, a origem dos males que os torturam. E verifiquem se as mais das vezes nós não poderemos dizer: se eu houvesse feito, ou se eu houvesse deixado de fazer tal coisa,
eu não estaria em tal condição. É uma orientação difícil, porque invariavelmente o inferno é o outro, a culpa é do outro, a responsabilidade é do outro. No atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, através da inteligência que nós já possuímos, nós colocamos a culpa no outro, daquilo que nos acontece. Mas a proposta do benfeitor espiritual é para que a gente interrogue friamente, passo a passo, o resultado do meu sofrimento. Se eu houvesse feito diferente, se eu tivesse feito outra coisa, eu estaria em tal condição? É o mal que nos visita, que nos infelicita, que nos rouba a paz, o sono, que faz com que muitas vezes a vida perca o seu colorido. Será companheiro ideal? Será que essa tortura moral, essa aflição, esse constrangimento não é fruto de uma invigilância minha? De uma falta de paciência minha? De uma falta de zelo, de disciplina? Porque nós recebemos tanta informação na casa espírita, mas a doutrina, ela faz com que eu faça sempre essa viagem para dentro de mim. E se eu estou vivendo um momento de pacificação, um momento de felicidade, essas perguntas, elas devem serem feitas então àquele que exterioriza a sua lamentação e eu empresto os meus ouvidos para ouvi-lo. A boa orientação espírita então, a boa psicologia espírita então, ela vai fazer com que eu ouça imediatamente essa proposta terapêutica, fazer com que a criatura reflita a respeito das suas ações aqui na Terra. Na mais das vezes vão falar os benfeitores espirituais, são decisões infelizes que nós, ou aqueles que estão muito próximos de nós, acabam fazendo, que nos atingem. Quantos lares desfeitos, quantos órfãos de pais vivos, quanto abandono, quanto sofrimento e frieza nas nossas relações, que das provas muitas vezes nós conseguimos suportá-las e passamos por dificuldades financeiras enormes, mas poucos de nós, muito poucos, conseguem suportar as provas do coração, as grandes decepções. Mas o benfeitor espiritual na Gênese, voltamos lá no capítulo 3º, ele fala assim: tendo o homem que progredir. Então, apesar do teu sofrimento, do meu sofrimento, do nosso sofrimento, nós não estamos aqui na Terra pura e simplesmente para provar, espiar. Não. A doutrina espírita, ela me ensina que eu vim aqui na Terra para progredir. Então eu tenho que progredir. Os males, então, a que se acha exposto, são um estimulante para um exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais. Então, qual que é a tua prova, companheiro e companheira? Das minhas, eu sei. E digo para vocês, muito particularmente no dia de hoje, eu estou sendo provado no limite das minhas forças. Todos nós temos as nossas cruzes, as nossas dores, que não mais das vezes é um exercício para a minha inteligência, como me comportar. Daquilo que eu sei, daquilo que é patrimônio meu, qual será a minha relação? E até onde suportar? Qual o limite?
Então, o benfeitor espiritual aqui está falando de faculdades físicas, intelectuais, morais, que nós teremos então, em vez de nos desesperarmos, em vez de nos revoltarmos, em vez de nos magoarmos pelo mal que nos visita, a doutrina espírita pede para que eu mantenha a calma, a resignação, a confiança. E aí, fazendo bom uso da minha faculdade, eu possa dar um passo em direção ao bem, em direção à evolução. E lá na questão 629, quando Allan Kardec apresenta à humanidade um verdadeiro tratado, ele vai falar das leis morais da vida. E a humanidade desconhece. A doutrina espírita realmente ela é transcendental. Ela é supra-humana. Ela tem a sua origem divina. E nós vamos ter ainda que esperar um pouco mais para que as mentes e os corações dos terráqueos tenham aptidão, consciência, discernimento para receber tantas informações no campo da inteligência. E Kardec vai perguntar assim, que definição se pode dar de moral? Porque Kardec é pedagogo, é professor. Nós aqui, candidatos à evolução, à perfeição, nós devemos nos preocupar com essas questões teóricas, questões de palavras, porque os benfeitores espirituais, eles vêm nos dizer que nós evoluímos primeiro, invariavelmente, intelectualmente. E eu ouso dizer, tenho certeza que alguns dos senhores não vão concordar, mas assim penso eu, nós espíritas somos inteligentes, sim. O que nos falta é avançarmos moralmente. É disso que carecemos. O progresso intelectual, então, ele vai engendrar o progresso moral. Alguns de nós, espíritos milenares, retardatários, nem somos daqui. Já viemos de outros lugares. Chegamos, fizemos o que fizemos. Obrigado, Pedro. Fizemos o que fizemos, nos chocamos com a lei, estamos aqui na qualidade de almas arrependidas, extremamente inteligentes, pouco moralizados. E Kardec se preocupa com essa questão, definição, moral. O que é moral? Moral é a regra de bem proceder, vão falar os benfeitores espirituais. Moral é a regra do bem. É eu fazer o bem, né? Isto é, distinguir o bem do mal. Nós sabemos? Será que sabemos distinguir o bem do mal em toda a sua totalidade, em toda a sua potencialidade? Sim. Aí ele vai dizer, os benfeitores vão dizer assim, essa regra, ela funda-se na observância da lei de Deus. Conhecemos a lei de Deus? Quando nós não conhecíamos, uma era a nossa responsabilidade. Hoje, a lei de Deus está nos sendo apresentada através da doutrina espírita. Nunca foi tão clara, nunca tanta luz, nunca tanta informação. Agora nós somos apresentados a doutrina supra-humana, sobre-humana, uma doutrina para o terceiro milênio, que vai guiar uma parcela bastante significativa da humanidade, e a lei de Deus nos é apresentada. Observar a lei de Deus, então, nas nossas relações. Nas nossas relações comerciais, meu irmão. Com verdadeiros gangsters à nossa volta. Pessoas inescrupulosas. Observar a lei de Deus. Diante de tanta concorrência. Diante de tanta arbitrariedade. Diante de tanta injustiça, nós somos os convidados a sermos fiéis observadores da lei de Deus. E aí, a benfeitora Joana de Ângeles
através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, que vai estar aqui na quinta-feira que vem. Mais uma vez, o Semeador de Estrelas em Cascavel. Eu estarei lá, espero encontrar alguns dos senhores e das senhoras lá também. Essa benfeitura espiritual, ela vai falar assim: tudo quanto contribui para a paz íntima da criatura humana, seu desenvolvimento intelecto-moral, é-lhe o bem que deve cultivar e desenvolver. Tudo quanto contribui para a paz íntima da criatura humana. Façamos uma retrospectiva em cima daquilo que foi falado lá no capítulo do Evangelho, das nossas ações pretéritas, algumas bem recentes. Estávamos em busca da paz? As nossas ações eram de pacificação? Qual era o nosso comportamento social? Então, tudo quanto o que contribui para a paz íntima, para o desenvolvimento intelecto-moral, é o bem, e o bem deve ser cultivado. Nós devemos ter então, companheiro de ideal espírita, uma preocupação: levantarmos e nos perguntarmos racionalmente: o que eu vou fazer de bem e de bom hoje? Racionalmente, focar, porque o mal que eu faço antes de prejudicar o meu semelhante me prejudica, pois que me torna um homem mau. E esse mal, ele me acompanha como um bumerangue. Ele vai, faz todo o estrago que tem que fazer, e aí, na lei dos destinos, ele volta para mim e me atinge. Por isso que a benfeitura espiritual, ela vai falar assim: a culpa acompanha o culpado. E aqui estamos nós, esquecidos, pacíficos. Nós damos até passe. Alguns de nós fazemos palestras, outros doutrinamos espíritos, outro agora estamos evangelizando crianças. Mas quem éramos nós? O que fizemos ali atrás? Que corpos vestimos? Que poder tínhamos na mão? Fazíamos assim, e pessoas tinham suas vidas ceifadas. Assinávamos algum documento e os bens eram arrestados. Usávamos da nossa beleza para roubar o sonho das moças, iludi-las, e com o nosso verbo fácil nós seduzíamos as criaturas e lançávamos anátemas à verdade e defendíamos com o nosso raciocínio a improbidade e legislávamos em causa própria e aterrorizávamos as criaturas. Essa é a nossa realidade espiritual. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que muitas vezes nos visitam então ideias nefastas. E muitas vezes, por misericórdia divina, os nossos obsessores são doutrinados nas nossas reuniões mediúnicas. Os nossos obsessores. Que a bondade divina então percebe a nossa movimentação. E Deus, Ele é bom, mas Ele também é justo. E é justo então que eu experimente todo o mal que eu fiz alguém sofrer. Mas Kardec volta, porque ele é persistente. Como então distinguir o bem do mal? Porque não é tarefa fácil. E aí os benfeitores espirituais, eles voltam na maior tranquilidade a dizer: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo que lhe é contrário. De novo então, nos recomendando para a observância da lei divina. E aí nós vamos nos servir da benfeitura espiritual. Esse mal, Joana Meirelles vai nos falar, aliás, transitório, temporal, porque eu já fui mal. E nesta encarnação, para não esquecer que eu já fui mal, minha mãe me deu o nome de mal crescido. Sacanagem, não crescido. Podia colocar qualquer mal crescido.
E de vez em quando o homem velho surge com ímpetos, né? Mal, mas esse mal, ele é transitório, ele é temporal. Nesta encarnação nós já conseguimos avançar. E se Deus nos conceder, nos ensejar a possibilidade que os nossos cabelos branqueiem e a nossa energia vital se escoe e eu consiga de repente chegar lá para frente, ainda nesta encarnação, muito bem nós vamos fazer. Esse mal, aliás, transitório, temporal, que o propele às ações ignóbeis, aos sofrimentos, é remanescente atávico, vai falar a benfeitora, do seu processo de evolução. Nós não somos condenados a fazer o mal, predestinados a fazer o mal. Mas o mal, ele antecede o acerto. Eu fiz o mal. Esse mal me causou constrangimento, dor. A não ser que eu tenha algum problema psicológico, eu vou evitá-lo. Algum transtorno, eu vou procurar evitá-lo. Então, amadureça psicologicamente. E como é duro conviver com pessoas imaturas. E todos nós convivemos. Às vezes eles vêm na figura do marido, mas às vezes ele vem na figura da esposa também. É mais difícil, porque as mulheres são mais evoluídas. Mas vem. Criaturas psicologicamente imaturas são sofríveis. Sofrem e fazem sofrer. Se magoam, cobram, exigem, são intransigentes. Oferecem muito pouco, mas querem tudo para si. Egoístas. Não aceitam a menor observação. Orgulhosas. Imaturas. Sofrem e fazem sofrer. Casamentos são destroçados em razão do ciúme, da mágoa. A criatura que não confia, imatura psicologicamente. Não acredita. Você fala e ela não acredita. E aí, o que fazer? A gente sofre. Então, esse mal é para que se lhe desenvolvam os padrões de sensibilidade, de consciência. Deus quer, então, companheiras e companheiros de ideal, que todas as criaturas progridam. E nenhum de nós, nem eu, nem os senhores e as senhoras, deixaremos de ser impunes por qualquer desvio do caminho reto. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Não há então, e aí a gravidade da informação, falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. E aí nós somos colocados aqui no mundo. Nós somos orientados, protegidos, esclarecidos, porque nós somos. Nós temos proteção. Aí nós somos colocados no seio de uma sociedade corrupta. E nós não fazemos nada. Nós temos o poder de obrar no bem e nós cruzamos a mão. Qual Pôncio Pilatos modernos, lavamos as mãos literalmente. Esse mal que nós não fizemos, mas que somos cúmplices em razão da nossa omissão, tem sim suas consequências. Daí se segue então que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido por aquilo que pecou. Então quando nós sofremos, tenhamos certeza, não adianta colocar a culpa no outro, em Deus. É melhor nós nos resignarmos e falarmos: Senhor, me perdoe porque eu pequei. Os sofrimentos que decorrem do pecado são uma advertência de que procedeu mal. Olha, se Deus é soberanamente justo, Ele não vai ter que imputar uma culpa de um deles. Nós, humanos, conseguimos errar. Deus, onisciente, onipresente, não erra. Se sofremos é porque procedemos mal de alguma forma. E aí, lá na Gênesis, Kardec volta na origem do mal. Só falando da origem do mal e do bem. Os males mais numerosos são o que os homens criam pelos seus vícios,
os que lhe provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, dos seus excessos. Meu Deus do céu, os benfeitores não são fracos, eles são bem seletivos, né? Então, se nós sofremos, é em razão do nosso egoísmo, do nosso orgulho. E quando alguém fala alguma coisa que nos ofende, é porque o nosso orgulho está sendo ferido. E nós sofremos. E como? Da nossa ambição. Eu quero. E aí eu jogo toda a minha energia no meu querer, no ter. E aí eu vou adiando os meus compromissos com uma caminho diária, edificante. Eu levanto 6 e pouquinho da manhã todo dia para estudar. Porque 8 horas eu tenho que trabalhar. E aí a gente tem que pegar, nós espíritas temos que exercitar a insônia. Quando todo mundo vai dormir, nós vamos estudar. É assim que se evolui, não tem jeito. Não é por osmose, é através do nosso esforço. Nós sofremos também pelo nosso excesso em tudo. Então nós comemos demais, nós bebemos demais, e aí sofremos. E tem gente que sofre. E eu faço academia com médicos. E aí um me mostrou o peito de um cardíaco esses dias. Tinha mais ou menos isso aqui de gordura até chegar no coração do cara. Quanto excesso uma criatura tem que fazer? Quanto descompasso? Quanto desequilíbrio? E às vezes a pessoa ela não está bem, ela está tensa, né? E ela não explode, mas ela come demasiadamente, apressadamente. Ela só se sente bem quando ela está saciada. E o nosso corpo não suporta. Nós degeneramos então. Nós desequilibramos tudo. Porque nós somos seres psicológicos, energéticos. E aí nós não conseguimos o equilíbrio em razão dos nossos excessos. Eles continuam. O que ela quer? Cadê o relógio? 37. Eles continuam assim. Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria que têm como único objetivo o bem. As leis de Deus são para o bem. Deus não criou o mal. A lei divina, então, vai falar, está gravada no coração. E a gente tem que ler essas coisas e tem que observar, né? Eles vão falar que a lei de Deus está na minha consciência, a lei de Deus está gravada no meu coração. É o intelecto, é o moral que eu tenho que estar desenvolvendo. E aí eles vão falar aqui, por intermédio dos seus messias e os seus profetas, por todos os espíritos encarnados que trazem a missão de esclarecer, moralizar e melhorar. Eu achei legal isso aqui. Todos os espíritos encarnados que têm a missão de esclarecer, moralizar e melhorar. Nós espíritas ficamos muito no espiritual. A mensagem de Kardec aqui é para que nós, os Messias vieram, eles trouxeram as suas mensagens, e alguns deles, a mensagem dele foi tão forte que ela sobreviveu durante os séculos e os milênios. Tem alguns escritos que datam de civilizações remotas e que até hoje nós vamos lê-los e nós vamos perceber que aquilo que foi escrito ali pelo pensamento de alguém que esteve na Terra é para a imortalidade, não vale só para este mundo, né? Jesus foi o símbolo máximo desse messianato. Jesus nós não conseguimos entender ainda. À luz da psicologia profunda, muito menos. Os seus ensinamentos, eles são tão à frente, ao mesmo tempo simples e complexos, que muitos de nós temos enorme dificuldade de entender as assertivas de Jesus. E aí, eles vão chegar à conclusão, e ele fala assim: o mal é a ausência do bem. O mal é a ausência do bem. Olha a genialidade dessa frase. É o bem chegar e o mal naturalmente se ausenta.
Se nós temos regiões onde a criminalidade prospera, onde o abandono é visto, onde as pessoas ainda assim enfrentam, é exatamente porque está faltando ali a ausência positiva do bem. E o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Esses benfeitores espirituais, eles escrevem muito fácil. Então, um não sobrevive ao outro, um é o negativo do outro. E aí eles chegam à seguinte conclusão, que nós nos demoramos, né? Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Então, quando nós deixamos de atuar, quando nós deixamos de obrar, e nós somos os obreiros do Senhor, nós temos essa responsabilidade. Eu não sei, companheira e companheiro, qual que é a tua missão. Estou tentando fazer a minha, cada um de nós está tentando fazer a sua, mas é hora de nós pensarmos refletidamente, maduramente, sobre o que eu estou fazendo na superfície da terra, com quem eu estou me vinculando, o que estou fazendo as minhas horas, até onde vão as minhas atribuições. Tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Já pensou, depois de tanto saber, depois de tanto esclarecimento, nós chegarmos de mãos vazias na outra dimensão? E aí os benfeitores espirituais, eles relatam, né? Aqueles que estão saindo do corpo físico, né? Que por bondade divina são recebidos pelos benfeitores espirituais logo após o seu passamento. E aí a criatura olha para o acinzentado das suas mãos e se envergonha das mãos luminosas que lhe concedem o benefício do socorro espiritual. Será que nós precisamos passar de novo por isso? Ou não vale a pena nós sacrificarmos um pouco do nosso tempo, nos dedicarmos desinteressadamente, gratuitamente a alguém, confiantes na imortalidade da alma, no bem que temos que fazer? Por isso que o benfeitor espiritual Emmanuel, na obra intitulada Seara dos Médiuns, ele vai falar assim: não te faças de distraído. Olha o Emmanuel aqui, que carinhoso, né? Não te faças de distraído, vai falar o benfeitor, quanto à orientação que nos é comum, porquanto o espírita verdadeiro, diante do mal, ele é invariavelmente convocado, chamado a fazer o bem. Emmanuel é tinhoso, né? Ele é danado, porque ele sabe das nossas distrações, ele sabe que nós queremos fugir, e a gente foge, e a gente quer ficar mais bonito, e a gente quer ficar mais rico, e a gente quer ficar, e a gente quer conquistar, e a gente quer ter, e a gente foge do exercício do bem. E fazer o bem não custa nada, na maioria das vezes. Para agradar a Deus, então, e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Para assegurarmos a nossa posição futura, basta que nós não façamos o mal, porque a maioria de nós aqui não faz mais o mal, né? Quando a gente vai, a gente fica morrendo de vergonha, né? Eu fico morrendo de vergonha, puxa, de novo, que vergonha, né? Expositor espírita fazendo isso, falando isso, mas a gente ainda fala, a gente fica na hora com vergonha, né? Então, para agradar a Deus, bastará que o homem não pratique o mal? E os benfeitores espirituais vão falar: não basta que nós não pratiquemos o mal. E os benfeitores espirituais vão nos dar uma orientação que ele deveria fazer os nossos espíritos terem. Eles falam assim: cumpre-lhe fazer o bem no limite das forças. Essa informação é no limite da tua força, companheiro. É no limite da tua força, companheiro. E aí os benfeitores espirituais, eles vão falar a respeito de uma difícil constatação. É quase um lamento que eles falam: mas quão poucos de vós possuem vontade de fazer o bem. Eles nos conhecem, eles sabem, eles vivem o nosso dia a dia. Quão poucos de vós se esforçam para fazer o bem? E nós responderemos por todo mal que haja resultado
de não haver praticado bem. Isso é terrível, né? Responderemos pelo mal que haja resultado de não haver praticado bem. Aí nós percebemos a maldade. Aí a gente fala assim, poxa, mas isso aqui não é responsabilidade minha. O que eu tenho a ver com isso aqui? E aí nós nos eximimos das nossas responsabilidades. E aí eles vão falar uma frase fantástica e nós estamos caminhando então para as nossas considerações finais. Eles vão dizer que o mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo. Você já viu como é difícil fazer o bem? Raros são aqueles que te agradecem. Normalmente eles falam mal de você depois. Fazer o bem, gente, é difícil. Porque no mínimo vão perguntar o que ele está querendo ganhar com isso. Está querendo aparecer. Mas é um hipócrita esse cara. E aí eles vão desfilando os seus venenos nas nossas ações, nas nossas tentativas de nos melhorarmos. Porque o homem comum não entende você fazer o bem pelo bem. Ele não entende que fazer o bem é uma obrigação moral daquele que despertou. O homem comum entende o seguinte: para mim fazer o bem eu tenho que ter uma vantagem. E o que eu levo? E o que eu ganho? É isso que a gente vê no seio da sociedade. Agora nós espíritas estamos, conforme vai nos asseverar o Leon Denis aqui, né? No livro Depois da Morte, ele vai falar assim: o Espiritismo traz-nos a moral superior. O Espiritismo nos traz, ele fala uma frase forte aqui, a moral definitiva, cuja grandeza e beleza revelam a sua origem sobre-humana. Então, com os pés na terra, no lodo da terra, abraços com criminosos, convivendo com as impurezas, com a indignidade, nós espíritas somos convidados a fazer o bem, no limite das nossas forças, no limite da nossa inteligência. E na obra Justiça Divina, Emmanuel vai falar assim: ainda que o mal te pareça abarcar por toda a terra, pensa no amor divino que sustenta as estrelas e alimenta os insetos. Vive, pois, vai falar o benfeitor, de tal modo que todos aqueles que convivem contigo possam mais tarde, e eu destaco aqui o mais tarde, não espera nada agora não. O benfeitor colocou uma vírgula aqui e falou mais tarde, companheiro e companheira, porque é mais tarde, não é agora. Vive de tal modo que todos aqueles que convivem contigo possam mais tarde lembrar-te o nome, como quem abençoa a presença da fonte ou agradece a passagem da luz. Quem és tu, companheiro? Quem és tu, companheiro? Espírito imortal. O convite celeste para que hoje tu sigas o grande mestre. O que trazemos não nós. Sofremos, choramos para tentar viver a doutrina dos Espíritos. Mas a obrigação daquele que expõe a doutrina espírita é não mais fazer o que fazíamos lá atrás, iludidos. Damos gratuitamente, porque gratuitamente recebemos. A informação é para que tu, companheiro, companheiros, no limite das tuas forças, faças o bem. Ame, perdoa, trabalha, espera, confia. Quando Paulo estava abandonado por todos aqueles que amaram por seguir Jesus, Abigail, na obra Paulo e Estevão visita, e lhe dá essa recomendação: eu não sei por que tu sofres, e se sofres, mas o convite é para que agora, não amanhã, agora, não sei
sei de que forma te vincules ao bem. É o bem que nos fará felizes. É o bem que nos dará o passaporte para mundos mais gloriosos e dias mais ditosos. Que possamos nós, então, nos emanarmos de tal forma, fortalecermos tanto os nossos laços de fraternidade, de confiança, que possamos nós vencermos o egoísmo e o orgulho que se manifesta na nossa intimidade. Obrigado, companheiros e companheiras, pela paciência e pela tolerância. Que Jesus, Mestre e Divino Amigo, nos abençoe nos mares tumultuados do planeta de prova e expiação e nos conduza a dias mais gloriosos. Nós agradecemos ao irmão Maurício por ter compartilhado a propriedade intelectual dele, dividindo a experiência e o conhecimento que ele tem com a gente, apesar do dia difícil que ele pode estar enfrentando. A gente não impede que a espiritualidade nos auxilie nesse momento. E o convite agora então é para a próxima palestra, no sábado, às 18 horas, aqui na Casa de Francisco de Assis, com um Wagner Presságio, que vai falar sobre as parábolas e ensinos de Jesus. E também, então, no sábado, às 18 horas, aqui na Casa de Francisco de Assis. E na quinta-feira que vem, atividades não tem aqui na casa, porque quinta-feira que vem, dia 12, é dia da palestra e de uma conferência espírita com o Divaldo Pereira Franco, às 20 horas, às 8 horas da noite, de graça, claro, lá no Clube Tuiuti. A gente agradece a todos e também quem quiser tomar um passe agora, manter energia equilibrada do jeito que ela está depois da oração da palestra, aqui é a sala lá. Muito obrigado. Até a próxima.